Olá a todos e sejam muito bem-vindos aqui ao canal mais uma vez. Então hoje trago-vos um vídeo de opinião de um livrinho que já andava aqui uma opinião atrasadita, que é este, Ansiedade, do Augusto Cury. Então, mostrei este livrinho em unboxing e no book haul, e eu na altura perguntei se havia pessoas interessadas em ver a opinião deste livro quando eu o lesse, e algumas pessoas me responderam que sim, que queriam e que estavam interessadas. Ainda agora uma menina que costuma comentar aqui no canal, que é a Lígia, me disse que estava a aguardar a opinião deste livro, e portanto, como os meus subscritores é que mandam, e como vocês quiseram que eu fizesse, então eu vou fazer, até porque pode haver pessoas interessadas em ler este livro e não há assim opiniões dele, portanto eu acho que é uma mais-valia eu fazer a opinião. Então, comecei a ler este livro, eu não o li logo assim numa vezada. Confesso, eu comecei a lê-lo em dezembro e só terminei agora em janeiro, fim de janeiro, porque eu fui lendo, depois fui metendo outros pelo meio. Apesar de ele ser muito fininho, não é um livro que se lê assim tudo de seguida. Foi a minha estreia com o autor, eu não conhecia, apesar de... Quer dizer, eu já conheci o nome dele porque vejo muitos livros dele por aí, mas nunca tinha lido nada dele. Então este título chamou-me a atenção, Ansiedade, como enfrentar o mal do século, e eu resolvi então experimentar e começar por este. O que eu vos posso dizer deste livro? Não há assim uma sinopse, quer dizer, há uma sinopse, não é? Só que não há assim uma coisa que eu vos possa contar como se fosse um livro de uma história, um livro de ficção, que eu vos pudesse contar uma história de sinopse e depois dizer o que achei. Por isso eu vou-vos falar um pouquinho mesmo do que é que fala este livro. Então, em relação ao título, Ansiedade, eu não achei que se adequasse muito porque eu não vi aqui a falarem de ansiedade. O que fala aqui o autor é sobre, mais talvez este síndrome do pensamento acelerado, mas é mais sobre a formação dos pensamentos. Ele começa então por nos falar de alguns filósofos, algumas teorias, do que, eu não quero que esta opinião fique muito exaustiva, e por isso eu vou tentar falar rápido e dizer rapidamente o que é que eu achei. Fala-nos de alguns filósofos que já existiram há muitos anos atrás e que tinham teorias como, eu já nem sei quem foi, que disse que o pensamento era a única coisa que nós tínhamos livre. Falava sobre o facto dos prisioneiros, quando as pessoas são presas, que nunca podiam prender o seu pensamento. O pensamento era a única coisa livre que nós tínhamos. E o autor veio provar, veio-nos mostrar que isso era mentira, porque o nosso pensamento não é livre. O nosso inconsciente, o nosso pensamento, a nossa formação de pensamentos não é uma coisa livre que nós consigamos controlar. Vocês dão-se conta disso, os pensamentos surgem na vossa cabeça sobre qualquer coisa do passado ou do futuro, vão surgir na vossa cabeça, vocês não controlam. E se vocês quiserem mudá-los, e muitas vezes o que também forma a nossa personalidade também é os nossos pensamentos. Também já vou falar disso. São coisas que nós não conseguimos alterar, por mais que nós queiramos. E vou-vos dar alguns exemplos que ele dá aqui. Por exemplo, o facto de uma pessoa ser tímida. A pessoa, quando está num momento, por exemplo, de presença do público ou em contacto com outras pessoas, tem aquelas janelas que ele chama aqui de janelas killer, que lhe vão dizer que ela é uma pessoa tímida, ou seja, é uma coisa inconsciente, que a pessoa não vai pensar nisso, porque se a pessoa pudesse pensar nisso, ela já não ia pensar, porque assim já deixava de ser tímida e conseguia resolver o seu problema. Mas ela inconscientemente vai pensar que é tímida. Essas janelas killer vão afetá-la e vão fazer com que ela cada vez tenha mais a certeza de que é uma pessoa tímida e que nunca vai conseguir ultrapassar isso. E é aí que nós conseguimos tentar reeditar essas janelas, apesar de ser uma tarefa muito difícil, é tentar reeditar essas janelas para nós deixarmos de ter os traumas e as coisas que temos que não gostamos de ter. Ele dá aqui outro exemplo, que é o facto das pessoas dependentes da droga, por exemplo. As pessoas dependentes da droga, há pessoas que dizem que nunca se curam. E ele aqui, o Augusto Cury, diz que isso é mentira. Porque é possível reeditar as janelas, porque apesar de ser muito difícil, as pessoas, por exemplo, dependentes da droga, quando elas vão sentir necessidade da droga, vai ser quando elas estiverem em momentos de tensão, não é? Em momentos que elas estão a fazer a cura, que elas vão sentir isso e poder mudar, não. Elas vão sentir momentos de tensão. E é a partir de que momento é que vocês conseguem alterar, isto em tudo, nos vossos problemas todos da vida, a partir de que momento é que vocês conseguem tentar alterar, reeditar essas janelas, que são traumáticas, que são killer, que vos fazem mal. É ir ultrapassando, por exemplo, uma pessoa dependente da droga, no momento de tensão vai sentir necessidade de consumir. E como é que ela vai, então, reeditando essas janelas? É, naquele momento, ter aquela vontade, mas não consumir. Porque
porque isso vai ficar no seu pensamento e ela um dia mais tarde, não é uma vez que aconteça que ela vai para sempre nunca mais ter recaídas e conseguir ultrapassar isso, não. Vai ser várias vezes em que ela vá tendo, por exemplo, consiga ultrapassar essa situação, que o subconsciente vai guardando, que ela é capaz realmente de superar isso. E várias vezes juntas vão fazer com que a pessoa realmente sinta na sua cabeça. Isto é tudo inconsciente, não é? Não é uma coisa que nós consigamos fazer com que seja de determinada forma. Imagina ultrapassando estas pequenas coisas. Ser tímido, algumas vezes falando em público, é que vocês conseguem ultrapassar essas situações. E é isto que fala aqui mais ou menos neste livro, nessa parte da formação dos pensamentos, que não são coisas que nós conseguimos controlar. Em relação ao que eu achei, eu não quero contar muito mais, porque lá está, não quero que se fique uma opinião exaustiva, mas acho que vocês já perceberam mais ou menos no que é que isto fala. E não achei que isto tivesse a ver que fosse ansiedade, até pode ter a ver com ansiedade, claro, mas não é um livro sobre ansiedade, eu não achei, e portanto não concordo com este título, porque poucas vezes fala de ansiedade este livro. Aliás, se a palavra ansiedade aparece neste livro uma ou duas vezes já é muito, porque realmente não fala, e por isso vocês procuram alguma coisa sobre a ansiedade e que vos ajude a diminuir isso, não acho que seja o livro indicado. Mas eu gostei eu gostei do livro, sim, eu gostei, não adorei, porque para já porque o título me induziu em erro, e depois porque achei que o livro foi muito repetitivo ao longo do livro. Apesar de ser um livro pequeno, ele próprio foi muito repetitivo, ou seja, não houve assim muitas coisas novas. A única coisas que eu aprendi realmente retirei desse livro foi essa parte das janelas killer, a formação dos pensamentos, como é que os pensamentos então surgem, como é que eles afetam a nossa vida, mas de resto não aprendi assim nada de especial, e foi todo o livro sobre isso, e portanto é que eu não gostei tanto. Se vocês procuram dicas do que mudar no vosso dia-a-dia, também não acho que seja o livro indicado. Apesar de que ele tem aqui depois algumas dicas, mas não são coisas que... É assim, às vezes são dicas, mas são dicas que são muito difíceis de cumprir, não é? Que vocês... Não é assim coisas que vocês possam aplicar facilmente no vosso dia-a-dia, porque não é fácil mudar isto. Não é fácil reeditar estas janelas. É um processo muito difícil, porque se nós temos aqueles... mesmo que nós queiramos muito fazer determinada coisa, mudar a nossa atitude, mudar a nossa personalidade, vamos ter sempre aquelas janelinhas que nos vão deitar para baixo e que nos vão dizer que nós não conseguimos e que vamos desistir. E isso não é fácil realmente lutar contra isso, é um processo muito difícil e que é preciso mesmo muito tempo e várias vezes vocês fazerem coisas que sejam contra aquelas janelas killer que estão a dizer que vocês não são capazes de fazer determinada coisa, para vocês começarem a acreditar que se calhar até são capazes, percebem? Por isso, se quiserem saber mais sobre isto, então sobre a formação dos pensamentos, sobre o que eu estive a falar, sobre as janelas killer, janelas de memória, leiam então este livrinho, eu vou-lhe dar então 4 estrelas. Não foi uma má leitura, não estou arrependida, mas realmente estava a esperar acho que outra coisa. E portanto, digam-me nos comentários se têm interesse em ler este livro e vemo-nos no próximo vídeo. Muitos beijinhos!